Essa videoaula é sobre um momento muito importante da história da indústria editorial brasileira. O momento entre 1945 e 1964. Para fazer uma análise e discorrer sobre o assunto, será utilizado o livro Momentos do Livro no Brasil. É bom ter em mente que em 1945 acabou a Segunda Grande Guerra e a ditadura de Getúlio Vargas caiu. Tivemos eleições presidenciais indiretas pela primeira vez depois de 15 anos de getulismo. Durante a ditadura de Getúlio, havia a figura onipresente do censor, fazendo papel de censura imposta aos que iam contra o governo. Essa censura e toda a contenção promovida pelo Estado acaba sendo bastante contestada, especialmente é levado para a literatura esse sentimento de contestação revolucionário. Assim, as palavras mais presentes nas publicações desse período acabam sendo palavras como ideologia, consciência nacional e realidade, mas o termo mais frequente mesmo era revolução. Exemplificam esse sentimento as revistas combativas e polêmicas como a revista Civilização Brasileira e a revista Brasiliense, que formavam grupos e refletiam ideias e tendências da época. A revista Brasiliense teve seu último número apreendido e destruído pelo governo militar em 1964. Seguiu-se a revista Civilização Brasileira de N. Silveira, que, como sua antecessora, foi perseguida pela repressão. Outras editoras seguiram a iniciativa de publicar revistas, como foi o caso da ANB e a da Paz e Terra. Por outro lado, essa é a época em que os Estados Unidos, grandes e verdadeiros vencedores da guerra, passam a exportar seu modo de vida, o American Way of Life. Essa aparente contradição trouxe ganhos para a indústria editorial, já que nesse momento a maneira de viver americana influenciava na expansão da indústria como um todo, e inclusive a editorial ganha com isso. Para exemplificar, podemos citar os números de exemplares produzidos, que em 1962 chegaram a 66 milhões. Além disso, na década de 50, o setor gráfico cresceu 143%. Foi dada uma atenção especial à produção de livros. Em 1959, desapareceria em definitivo a taxa de câmbio para importação. Assim, as edições brasileiras se tornaram mais vantajosas, mesmo quando se tratava de traduções. Falando sobre forma e conteúdo, nesse período surgem alguns personagens que seriam presentes em outros momentos da história, o que acabaria sendo interlocutores de uma maneira de pensar e de produzir no universo editorial. Mesmo que essa espécie de revolução estética tivesse sido iniciada na década de 20 com os modernistas, a década de 50 principalmente foi o momento de ápice do desenvolvimento e da produção artística nacional, o que acabou sendo bastante modificado a partir do período do regime militar. É nesse contexto que se destacam figuras como o editor, antes livreiro José de Barros Martins. Martins lançou coleções importantes e, sem ceder às pressões de Getúlio Vargas, prestigiou o autor nacional. Tal questão se desenvolveu da seguinte forma. No início, Martins abriu de 1937, em São Paulo, a sua livraria Martins, com pouco dinheiro e importando livros. No entanto, essa livraria logo se transformaria num marco da vida intelectual da cidade. Suas importações eram de livros de luxo e assim ele conseguiu primeiramente uma clientela diferenciada, que mesmo depois de deflagrada a Segunda Guerra em 1939, afastou-se pouco. A verdade é que Martins possuía mesmo vocação para o negócio, pois em uma de suas primeiras edições próprias, de uma coleção chamada Biblioteca Histórica Brasileira, conseguiu vender 7 mil exemplares, um sucesso para a época. Em outra coleção, a Biblioteca de Literatura Brasileira, que lançaria clássicos como As Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, e Iracema, de José de Alencar, enriquecendo as obras com capas, ilustrações, notas e introduções de especialistas. Investido em recursos humanos para colaborar em suas publicações, conseguiu contar com nomes importantes, como o antropólogo Donald Pearson, para a supervisão editorial de uma de suas coleções. Entre esses nomes também podemos citar os autores e os tradutores da sua coleção Biblioteca do Pensamento Vivo. Nos títulos estavam Montaigne, Nietzsche, Schopenhauer e Voltaire, e para traduzir Cruz Costa, Lívio Teixeira e da Goldstein. Mesmo que nenhuma das personalidades brasileiras que ele acolhia tinha simpatia do governo de Getúlio, Martins seguia publicando o que lhe aprovesse, confiando na beleza plástica e para se criar uma obra, conforme se vê em sua própria fala, no lamento por não ter como contar com Euclides da Cunha. Ele dizia: "Ah, se eu pudesse editar os sertões,
faria uma bela edição com ilustrações de Portinari. Essa preocupação com a beleza e a presença de uma consciência artística na produção literária se estendeu ao longo da história e a partir daí foi talvez a principal característica hegemônica do período. A estética, além do conteúdo, eram então primordiais na preparação de um livro. Entretanto, ao mesmo tempo que havia a publicação de obras mais elaboradas e muitas praticamente de protesto, também existiam as publicações voltadas para o grande público. O Birajara, Aventuras de Tom Sawyer, por exemplo. Bem dialeticamente, a revolução desse período foi, então, efetiva na estética do livro do Brasil. Essa revolução foi iniciada por Tomás Santa Rosa, artista gráfico, ilustrador e crítico de arte, na editora de José Olímpio. Além dele, o artista plástico Poti também trabalhou na José Olímpio, e mais tarde Luiz Jardim assumiria o posto de Santa Rosa na editora. O casamento entre literatura e artes plásticas deu tão certo que até hoje esse é considerado o período áureo da ilustração de livros no Brasil. Na década de 60, ainda haveria mais uma renovação gráfica, quando Enio Silveira assumiu o controle total da civilização brasileira. Corajoso, o editor comandou a editora, dando a si mesmo e a seus colaboradores o princípio de independência. No período em que o macartismo começava a assombrar os esquerdistas, ele publicava textos marxistas, nem sempre alinhados com o stalinismo, mas apenas com o cunho social. Enio foi preso muitas vezes durante o regime, por causa dessa sua postura. No seu trabalho, ele também se destaca, por exemplo, por editar a primeira tradução de Ulisses de James Joyce em português, uma tradução feita por Antônio Oás. Uma de suas séries famosas foi também o Caderno do Povo Brasileiro, que tentava fazer uma espécie de esclarecimento acerca dos grandes problemas do nosso país. O primeiro título da série foi o do líder camponês Francisco Julião. O que são as ligas camponesas? As livrarias desse período também foram um capítulo à parte dessa história do livro brasileiro, pois nela se concentrou o que hoje pode ser chamado de charme intelectual. Havia encontros de escritores e artistas de várias delas pelo Brasil afora. Em Porto Alegre, cita-se a Globo, em São Paulo a Garro e no Rio de Janeiro a José Olímpio. Uma dessas livrarias chegou ao extremo de ter sido aberta especialmente para encontros entre intelectuais, a Jaraguá, aberta por Alfredo Mesquita. Ela ficava próxima a várias outras livrarias paulistas, como a Cosmo, a Palácio do Livro e a Triângulo. O grupo era chamado por um outro frequentador de livraria, Oswald de Andrade, de Chatos Boys. Eles eram formados pelo próprio Alfredo, Antônio Cândido, Paulo Emílio Salles Gomes e Décio de Almeida Prado. Eles publicavam a revista Clima, com o propósito de ser um veículo de opiniões da nova geração sobre artes plásticas, cinema, música, literatura, ciência e economia. Essa época é então marcada pelo ativismo político largamente encontrado no meio artístico, presente igualmente na postura de editores e no conteúdo de obras de escritores importantes da época, como Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto e Clarice Lispector, mas o cunho social esteve presente até nos que foram autores de best-sellers da época, Jorge Amado e Érico Veríssimo, e a aparência começa a ser valorizada nas produções, além de serem expandidas as possibilidades, tanto técnicas quanto estéticas, para a produção gráfica. É um período marcado pela liberdade, pela abertura, pelo protesto e pela liberdade de emitir opinião, coisas infelizmente pouco encontradas em outros períodos do livro no Brasil, mas que felizmente puderam influenciar e revolucionar o seu capítulo na história do livro.